Ministro Marco Aurélio, ação direta de inconstitucionalidade número 4.822. Eu já votei, presidente, está com... Está com... para continuação. Né? Foi. Está com o ministro... O ministro Teori também já votou e nós estamos em trincheiras diversas, né? Ministro Luiz Fux. Presidente. Mas está impedido. Ministra Rosa também, né? Tribunal Pleno. Você já chamou o processo? Chamou já? Sim. Eu já chamei. Chamou, posso, então, com a palavra? Sim. Então, excelentíssimo senhor presidente, egrégio Tribunal Pleno, os representantes do Ministério Público, senhores advogados presentes, eu gostaria, de início, até para suprimir algumas partes do voto, de acompanhar o voto do relator, em primeiro lugar, quanto à manifestação do posicionamento da Advocacia Geral da União, que tem o dever constitucional de defender a lei e, na realidade, aqui funcionou exatamente no sentido oposto. Em segundo lugar, também acompanho Sua Excelência quanto ao conhecimento parcial, somente relativo ao dispositivo que prevê o auxílio alimentação. Senhor presidente, eu peço, venha, que eu trouxe um voto mais alentado, porque eu parto aqui de duas premissas que são inafastáveis. Em primeiro lugar, esse benefício é pago a todo trabalhador brasileiro, por que não aos juízes federais? Em segundo lugar, historicamente, sempre houve simetria entre as carreiras do Ministério Público em relação à magistratura. Hoje está havendo exatamente o contrário, ou seja, a magistratura está correndo atrás de benefícios obtidos por outras carreiras, exatamente por quanto há essa dissintonia inexplicável. Em terceiro lugar, senhor presidente, o Conselho Nacional de Justiça tem competência normativa extraída da própria Constituição Federal, por isso é que regulou nepotismo, regulou teto salarial e etc. E, em último lugar, outra premissa na qual me baseio é de que não se pode realmente fazer uma babel com a Lei Orgânica da Magistratura, é preciso que não se criem benefícios que visem a dissimular uma violação à lei do teto, mas também não é irretorquível a afirmação de que a Lei Orgânica da Magistratura tem um rol exaustivo de benefícios, na medida em que juízes gozam de licença maternidade, são pagas as férias proporcionais, o adicional de férias, o 13º, benefícios que não estão previstos na Lei Orgânica da Magistratura e que são implementados. Então, eu vou exatamente abordar no meu voto essas quatro premissas para que eu possa contextualizar a minha sugestão e a minha proposição em relação a essa matéria. A controvérsia existente nesses autos, senhor presidente, ela gravita em torno da constitucionalidade do pagamento de uma rubrica indenizatória denominada auxílio alimentação, que é paga atualmente no valor mensal de um pouco mais de um salário mínimo. O direito, como se sabe, ele se origina dos fatos. As normas jurídicas surgem e evoluem em razão dos fatos que se dispõem a regular. Essa é uma premissa a ser considerada neste feito que se debate a legalidade e constitucionalidade do pagamento mensal de uma verba de aproximadamente um salário mínimo a magistrados a título de auxílio alimentação. É preciso partir da seguinte indagação: por que a magistratura federal lutou por diversos anos para o reconhecimento de um direito aos juízes que é tranquilamente assegurado a todos os trabalhadores? Por que o CNJ teve de editar uma resolução para assegurar aos juízes federais um direito que não é negado a nenhum trabalhador?
não se tem notícia de que no Brasil algum trabalhador, seja da iniciativa privada, seja do setor público, deixe de receber um valor mensal para recompor as despesas que tem ao longo da sua jornada de trabalho com a sua alimentação. Em alguns casos, o valor é até mesmo creditado em um cartão de débito. Os juízes federais, principais destinatários da resolução do CNJ impugnada, foram ao Conselho Nacional de Justiça, que sabidamente não tem atuado de forma corporativista, para que ficasse reconhecido o que, parafraseando o ministro Gilmar Mendes, até as pedras sabem. Vale dizer, magistrados e membros do Ministério Público devem ter um regime jurídico simétrico, em que as prerrogativas e os deveres sejam semelhantes. Em razão da simetria constitucionalmente assegurada, é que se verificou como a carreira da magistratura está aviltada. Então, aqui eu vou comprovar que essa simetria ela é constitucional, não depende de lei, e o CNJ tem poderes normativos para regular essa simetria. E aqui eu faço uma análise muito rápida e clara de um dado da vida fenomênica que, hoje em dia, os estudantes preferem todas as carreiras, menos a da magistratura. E a magistratura, que era a carreira mais almejada, hoje ela é uma carreira de passagem para outras carreiras que não têm essas amarras que querem se impor à magistratura sob a alegação de exaustividade dos benefícios previstos no artigo 65 da LOMAN. Sob outro enfoque, a experiência demonstra que no Brasil a estrutura remuneratória de servidores tem sido revisitada com constância. À guisa de ilustração, até porque defendeu-se o contrário, os membros da Advocacia Geral da União recebem subsídios que, em princípio, deveriam ser pagos consoante o teor do artigo 39, parágrafo 4º da Carta de 1988, em parcela única, vedado o pagamento de qualquer adicional gratificação de qualquer outra espécie remuneratória. Entretanto, é fato notório que os qualificados membros da AGU assumem cargos em comissão na estrutura da administração pública federal e que, pelos cargos ocupados, recebem um adicional. Indago eu, será que a referida parcela seria ilegítima? O exemplo acima comprova que as frequentes alterações com o regime remuneratório dos agentes públicos brasileiros impedem interpretações literais e descontextualizadas da realidade, que evolui paulatinamente, concedendo a todos os trabalhadores brasileiros, e não apenas a juízes e a membros da AGU, vantagens sociais, como ocorre com o auxílio alimentação, valor que, reitero, é de diminuta expressão monetária individual e distribuído absolutamente de forma genérica para todos os trabalhadores brasileiros. O não reconhecimento da relevância de uma carreira é que surge com a demonstração de que seus profissionais não merecem ser adequadamente remunerados. E aí eu faço uma leitura crítica do que está se passando hoje nos diversos cenários da carreira e que aqui já foi suscitado pelo advogado que assumiu a tribuna. Aliás, a advogada doutora Ana Paula Barcelos, que assumiu a tribuna. Atualmente, período histórico em que o texto constitucional tem servido de vetor axiológico para todo o ordenamento jurídico, em que o Poder Legislativo passa por uma profunda crise no enfrentamento de todas as demandas que lhes são apresentadas, o princípio da legalidade tem sido substituído pelo princípio da juridicidade administrativa. De acordo com o princípio da legalidade, o administrador público só pode fazer aquilo que a lei o tenha permitido, isto é, ele deve atuar invariavelmente segundo um legem. Não se admitiria uma atuação contra a legem, nem mesmo pré-legem. Contudo, constata-se que nos dias de hoje, o administrador público tem o dever de atuar em conformidade não apenas com as leis, mas em harmonia com todo o ordenamento jurídico. Assim, em prol dessa harmonia, pode atuar secundum leges, mas também praeter legem ou contra legem. A essência, portanto, não é só da lei esparsa, é do princípio da juridicidade administrativa que impõe que o administrador público atue conforme o ordenamento jurídico como um todo, e em especial com o texto constitucional. Nesse diapasão, a atuação do administrador é legítima naqueles casos em que existe a necessidade de se conferir efetividade ao texto constitucional, sem a intermediação de um texto legal.
Tal fenômeno não é novidade no Brasil e o próprio Supremo Tribunal Federal já aceitou que o Conselho Nacional de Justiça atuasse de forma inovadora com o fito de dar concretude ao texto constitucional. Ao julgar a ADC 12, em que se debateu a constitucionalidade da resolução do CNJ sobre a proibição do nepotismo, a Corte assentou que a Carta Federal é norma diretamente habilitadora da atividade administrativa e critério imediato de fundamentação das decisões do CNJ. E aqui, então, eu extraio um texto dessa ADC, em que consta, foi da relatoria do ministro Carlos Aires de Brito, em que consta, as restrições constantes do ato resolutivo do CNJ são, no rigor dos termos, as mesmas já impostas pela Constituição de 1988, dedutíveis dos republicanos princípios da impessoalidade, da eficiência, da igualdade e da moralidade. Acrescente-se que o CNJ também já exerceu competência legislativa primária ao editar as resoluções 13 e 14, ambas dispondo sobre o teto remuneratório e subsídios da magistratura. A Suprema Corte, instada a manifestar sobre essas resoluções na DI 3854, acentua sua legitimidade, restando excluída apenas a diferenciação remuneratória entre a magistratura estadual e a magistratura federal. ADI 3854, relatoria do ministro César Peluso. Em parecer nestes autos, o membro do Ministério Público opinou no mesmo sentido. O CNJ está habilitado a editar atos normativos primários sobre remuneração da magistratura. Folha 5 do parecer. A tese do demandante de que o reconhecimento aos magistrados das mesmas prerrogativas que as asseguradas ao Ministério Público demanda a edição de lei específica, acaba por inverter a pirâmide keynesiana, deixando os direitos assegurados pelas normas constitucionais em uma posição subalterna à das demais leis. Nesse contexto, a simetria constitucionalmente prevista não pode ficar condicionada à edição de uma lei, sob pena de a força normativa da Constituição a que alude Conrad Hess vir a depender de atos estatais de estatura infraconstitucional. Por fim, é imperioso rememorar que a concessão do auxílio alimentação não foi reconhecida por um ato precário, mas por um ato normativo do CNJ, que goza de presunção de legitimidade e de constitucionalidade, órgão administrativo de cúpula do Poder Judiciário brasileiro e profundo conhecedor da realidade sobre essa matéria. É preciso prestigiar a relevância institucional da decisão tomada pelo CNJ, mormente, porquanto a análise dos precedentes citados nos permite concluir que o Supremo Tribunal Federal tem legitimado a atuação normativa primária do CNJ, alicerçada diretamente no texto constitucional. O que não é razoável é a aceitação da tese de que o CNJ pode editar normas primárias para dar densidade ao texto constitucional em relação aos princípios da administração pública, nepotismo, por exemplo, e as liberdades individuais, nos casos das serventias extrajudiciais, e o mesmo CNJ não poderia editar resoluções para conferir efetividade ao regime jurídico constitucionalmente previsto para a magistratura. Também, senhor presidente, tem se suscitado a questão relativa à proibição de vinculação das remunerações previstas no artigo 37, inciso 13 da Constituição Federal. Ocorre que não se está diante de uma vinculação vedada pelo Constituinte. Ao revés, a própria Constituição Federal, que introduziu em diversas passagens a necessária vinculação do regime da magistratura de parquê, que designa e expressa os membros do Ministério Público, a magistratura de assento, expressamente alcançando os juízes, que é uma distinção que se faz no direito francês. Não é, portanto, novidade, nem mesmo revolucionária, a equiparação entre as duas carreiras. A proibição constitucional encartada no inciso 13º do artigo 37 é dirigida ao legislador e ao Poder Judiciário a fim de evitar que as leis e decisões judiciais
possam equiparar remunerações de servidores públicos integrantes de carreiras distintas com base na tese de que desempenham funções semelhantes. Trata-se de vedação que reforça a súmula 339 do nosso Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário não está autorizado a, com fundamento no princípio da isonomia, aumentar a remuneração de servidores públicos. Ocorre que, consoante bem destacado pelo voto do eminente ministro Teori Zavascki, se a pretensão de isonomia tem fundamento extraído direto da Constituição, tal como ocorrido na hipótese do aumento de 28,86% concedido inicialmente apenas aos militares, a equiparação será, assim como na hipótese dos autos, plenamente legítima. A proibição de vinculação de remuneração não é dirigida ao constituinte, não impede que o constituinte crie, como criou, uma simetria entre a magistratura e o Ministério Público. Sob outro prisma, é relevante chamar a atenção para o contexto histórico em que introduzida a vedação. Seu desiderato não foi o de impedir que o Procurador-Geral da República perceba o mesmo que o Ministro do Supremo Tribunal Federal. Seu propósito não foi o de impedir que o Subprocurador-Geral da República receba o mesmo que o Ministro do Tribunal Superior, e nem mesmo o objetivo foi o de proibir que o Procurador-Geral Regional da República perceba igual ao desembargador federal. Aliás, todas essas vinculações existem na prática por previsões legais com fundamento de validade na própria Constituição Federal. A prevalecer uma interpretação literal do aludido dispositivo constitucional, o artigo 37, inciso 13º, e que amplie os seus reais propósitos, será preciso concluir pela inconstitucionalidade da vinculação secular e salutar do valor recebido por um ministro do Supremo Tribunal Federal com o que recebe o Procurador-Geral da República. Indaga-se, não existe vinculação entre o que percebe o ministro do Supremo e o Procurador-Geral da República? É possível que o Procurador-Geral receba menos? E se toda vez que um receber um aumento e o outro também, isso será inconstitucional? Uma leitura comprometida com a história do texto constitucional revela de forma inequívoca que o alcance da vedação de vinculação da remuneração é outro. Os destinatários da regra contida no artigo 37 são os agentes públicos que pretendem com fundamento na existência de um único regime jurídico no âmbito das pessoas jurídicas de direito público de cada ente da federação. Ocorre que a situação dos autos é completamente distinta. Aqui a simetria entre as carreiras da magistratura e do Ministério Público já foi assentada pelo próprio Poder Constituinte. Em momento algum se afirma que juízes e membros do Ministério Público desempenham as mesmas atribuições. O que se evidencia, por outro lado, é que o texto constitucional considerou que as duas carreiras deveriam receber o mesmo tratamento pelo ordenamento jurídico, prerrogativas e deveres semelhantes, figurando a magistratura como parâmetro máximo remuneratório, porquanto o teto de remuneração do servidor público é o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. O que o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, fez ao editar esse artigo da resolução quanto ao auxílio alimentação foi, na realidade, reconhecer a densidade normativa do texto constitucional que encartou como simétricos o regime jurídico da magistratura e do Ministério Público. E isso sem que o dispositivo algum da Lei Complementar 35 precise ser declarado inconstitucional. Não foi, a Lei Complementar Loman não foi só recepcionada pela Carta de 1988, como a Loman tem desempenhado o relevante papel de emoldurar o regime jurídico nuclear da magistratura a ser filtrado pelo texto constitucional. Nesse cenário, a Loman não proíbe o nepotismo no Poder Judiciário. Não é preciso dizer que a Loman foi revogada ou que não foi recepcionada para chegar-se à inequívoca conclusão de que o nepotismo não deve ser admitido no âmbito do Poder Judiciário, como assentado pela resolução número 7 do CNJ. E não foi preciso o Supremo Tribunal Federal dizer isso antes do CNJ. A Loman...
Eu concordo com as premissas básicas do voto de Vossa Excelência, mas acredito que, apenas à guisa de debate, duas considerações. Eu temo, aí agora do ponto de vista de política judiciária, que Vossa Excelência está apontando uma solução, que a declaração da não recepção da Loman, que nós temos aqui inúmeros julgados no sentido... Não, estou dizendo o contrário. Não, exatamente. Não, recepcionado. Não, exatamente. Eu apontei isso, Vossa Excelência, mas eu digo, a partir do voto do eminente relator, se nós timbrarmos isso nesta matéria, a rigor, não exatamente no âmbito da Justiça Federal, mas especialmente no âmbito das diversas justiças estaduais, nós vamos ter, e esses dias eu comentava até em particular com a ministra Carmen, e ela dizia, não, nós já estamos tendo um quadro de crescimento nas soluções construtivas, não só em relação ao auxílio alimentação, mas em relação a outros benefícios, né, escapando, portanto, daquilo que nós chamamos de números clausos ou de lista taxativa. Esse é um ponto importante e um dado sensível ao qual nós devemos prestar atenção, até porque esse é um quadro que se repete. Na verdade, a Loman foi trabalhada há muitos anos com o objetivo de reforçar essa ideia do Poder Judiciário como poder nacional e evitar essas discrepâncias que se materializavam e, de alguma forma, ainda se materializam. O segundo ponto, também que Vossa Excelência toca, sobre o CNJ, aqui eu tenho a impressão de que devemos, pelo menos, refletir de maneira crítica, porque o eminente relator, coerente até com as posições que já vinha sustentando, até em relação à resolução do nepotismo, assentou que não caberia ao CNJ este poder normativo. Nós outros afirmamos o contrário, mas tendo em vista os poderes que a Constituição conferiu ao... Surge um elemento complicador. Se admitirmos a competência normativa do CNJ, o faremos quanto à legislação ordinária, não complementar a Constituição. Sim, mas de qualquer sorte, ainda que admitamos, em relação às questões que estão aqui elencadas, estaremos falando tão somente dessas competências funcionalmente ligadas, não é, ao papel do CNJ. No caso de gratificações, quer dizer, a acolher-se à tese que Vossa Excelência... Funcionais. Isto, a acolher-se, não, a acolher-se à tese de Vossa Excelência, só para que tentemos organizar o raciocínio. A rigor, nós podemos até extrair, se for o caso da equiparação, do sistema constitucional. E aí, talvez, devesse o próprio judiciário assim declarar, mas não via resolução do CNJ. Por quê? Porque, a rigor, a partir dessa situação, certamente o CNJ teria também poderes para regular outros benefícios, então, e com implicações sérias no âmbito orçamentário. Veja, quer dizer, hoje nós precisamos que o legislador discipline, não apenas por conta da força normativa da lei, do poder especial da lei, mas também porque é preciso que isso se enquadre no marco da ordem constitucional financeira. É preciso que haja um orçamento também aprovado pelo Congresso ou que haja uma futura previsão orçamentária. Não sei fazer nenhum terrorismo em relação a este caso, mas eu fico a imaginar, não é, situações outras que se possam delinear a partir desse modelo. Eu sou de um tempo, eu fui membro do Ministério Público, como todos sabem, em que o Ministério Público ganhava menos do que a magistratura. O ministro Celso também certamente vivenciou essa realidade. O ministro Bacorelli também. Exatamente. E hoje nós estamos vendo
esse quadro, não é, Invertido invertido, o que de fato legitima toda essa preocupação. Eu tenho dúvida se essa incitação, esse desafio que se coloca para o CNJ, esse acicate, não vai servir de estímulo para que ele comece daqui a pouco a fazer tessituras a propósito desse tipo de matéria, questões de remuneração, com sérias repercussões para o sistema como um todo. Na medida, por exemplo, em que se autoriza no âmbito da Justiça Federal, certamente isso projeta efeitos no âmbito da Justiça Estadual. Aliás, Supletiva, né? Agora, pela ordem, senhor presidente, pela ordem. Pois não. Gentileza. Eu queria fazer algumas ponderações rapidamente, que são as seguintes, e sem adiantar meu voto, em abono, no certo sentido, do que vem dizendo o eminente ministro Luiz Fux. Pois não. você não quer fazer daqui? Pois não. Preciso, por gentileza, me afastar. Eu não. Tá bem. Tá bem. Tá. Isso aqui é um ar. Então, ministro Luiz Fux, se Vossa Excelência me permite, Claro. apenas para falar sentado, não sou do Ministério Público. Apenas para contribuir com o debate, em primeiro lugar, eu queria observar que a Lei Orgânica da Magistratura é uma lei orgânica que data do ano de 1979. Portanto, é uma legislação que regula a magistratura nacional, que foi editada sob a égide de uma Constituição que, por sua vez, foi promulgada num momento autoritário pelo qual o país passava. E, claramente, como todos nós sabemos, o Supremo Tribunal Federal está em mora no que tange ao envio do projeto de lei complementar para o Congresso Nacional, no sentido de atualizar essa mais do que vetusta e ultrapassada legislação. Então, nós nos debatemos a cada momento com temas que estão engessados em toda a magistratura nacional, por exemplo, a eleição dos integrantes dos órgãos diretivos dos tribunais e uma série de outras coisas, a atualização de verbas de caráter indenizatório, por exemplo. Ou seja, nós temos uma legislação que data de 79, que não foi atualizada por culpa data vênia nossa mesmo, e aí não, a culpa, digo no sentido até, pois não. Ministro Celso, o envio do projeto deu-se em 93 Sim. E ficou no Congresso até a promulgação da emenda 45 de 2004. Aí retornou. Mas E aí então se pediu para fazer a Pois atualização. mas está 9 anos. também é relativa. Sim, né? sim, 9 anos aqui conosco. A mora de 9 anos data vênia não é relativa. Bom, então, apenas ainda para talvez contribuir modestamente com o debate, eu queria dizer, o que nós estamos assentando é que o artigo 65, parágrafo 2º da LOMAN, ela estabelece um óbice à percepção de quaisquer adicionais ou vantagens pecuniárias não expressamente listadas no artigo 65 nos diferentes incisos. Pois bem, ocorre que o artigo 65 referia-se a vencimentos. E hoje todos nós sabemos que a magistratura não percebe mais vencimentos, mas sim subsídios em função exatamente da emenda constitucional 19 de 1998. E aí houve uma alteração muito interessante, a meu ver, plena de consequências para a magistratura e para essa discussão que estamos travando aqui, é que o artigo 37, parágrafo 11 da nossa Constituição, diz o seguinte: não podem os servidores, e no caso também os magistrados, perceber qualquer verba adicional para além do subsídio, salvo verbas de natureza indenizatória. Então, para começar, nós temos que examinar se esse auxílio alimentação é ou não, e tudo parece levar a essa conclusão, que se trata de uma verba de natureza indenizatória, assim como auxílio moradia, auxílio transporte e outros auxílios. Portanto, me parece que invocar a LOMAN para engessar
o progresso da magistratura nacional, seja no que diz respeito à eleição interna de seus órgãos diretivos, seja no que diz respeito à atualização das verbas que percebem, data vênia, nós precisamos, eu penso, examinar caso a caso, para ver se há ou não compatibilidade. Só para digamos assim, me manifestar sobre a justa intervenção do ministro Gilmar, realmente nós temos que ter esse cuidado, mas quando nada, digamos assim, a essência da minha proposta, ela se baseia exatamente num fundamento constitucional de que essa simetria está imanente na própria Constituição, e é por isso que sempre a magistratura estava servindo como paradigma. E, de outra forma, nós não conseguimos nem explicar hoje por que o salário de ministro do Supremo Tribunal Federal é considerado o teto para todo o serviço público federal, se esses que devem obedecer ao nosso teto recebem a lá terem uma série de benefícios que a magistratura não percebe. Então, isso é um paradoxo. Agora, a simetria, ainda que ela não seja derivada desse ato normativo do CNJ, ainda que não queiramos admitir essa possibilidade normativa primária do CNJ, há uma simetria extraída do próprio texto constitucional que eu vou rapidamente concluir para justificar essa minha proposição. Então, eu digo, a LOMAN não prevê expressamente, Vossa Excelência já falou sobre o artigo 65, então eu vou pular essa parte do voto. A prevalecer uma interpretação literal e descontextualizada do aludido dispositivo legal, que é esse artigo 65, que veda a concessão de vantagens não previstas na LOMAN, e aqui é que é interessante, ministro Gilmar, todas as mulheres brasileiras, com exceção das juízas, terão direito à licença maternidade. Isso está previsto na LOMAN? Não, não está previsto na LOMAN. 13º está previsto na LOMAN? Não, não está previsto na LOMAN. Adicional de férias está previsto na LOMAN? Não, não está previsto na LOMAN. Então, são todas verbas que são pagas aos juízes, a todos os juízes e a todos os servidores que não estão previstos na LOMAN. Porque a LOMAN, na verdade, ela traz uma lista que não é uma lista que tem característica de números clausos, porque há outros benefícios que foram surgindo com o decorrer do tempo, são chancelados na sua legitimidade e que acabaram se estendendo também aos magistrados, como essas verbas a que eu me referia. Uma interpretação evolutiva do texto da LOMAN, como o ministro Lewandowski agora sugeriu, que guarde compatibilidade com o texto constitucional, revela o necessário reconhecimento do direito dos magistrados que sejam ordinários e regularmente pagos aos trabalhadores, tal como ocorre com o pagamento do auxílio alimentação. Quando se decide, no sentido da ilegalidade, o benefício concedido ao magistrado, não previsto expressamente na LOMAN, o fundamento do entendimento que é notório é a eventual distorção ou mesmo a excrescência que um determinado benefício poderia gerar, o que não ocorre com o benefício em foco, que é pago ao fiscal da lei, ao Procurador-Geral da República, é pago aos promotores de justiça, que são fiscais da lei. Isso não tem nada de ilegalidade. Eles seriam os primeiros a rejeitar esse benefício. Na atual conjuntura, em que o subsídio é percebido em parcela única e há um controle efetivo e rigoroso do CNJ quanto aos abusos, são admitidas as parcelas de caráter indenizatório, como Vossa Excelência, ministro Lewandowski, destacou, ex vi do artigo 37, parágrafo 11º da Carta de 88, tal como a impugnada. Como se não bastasse a abordagem do tema sob uma perspectiva constitucional, cumpre rememorar que o recebimento da parcela questionada tem, no âmbito federal, fundamento legal, que é o artigo 52 da Lei 5.010, que criou a Justiça Federal. O que diz o artigo 52? Aos juízes e servidores da Justiça Federal aplicam-se no que couber as disposições do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União. Isto aqui já encerraria essa questão. Cumpre ainda destacar que a Lei 8460 de 92 assegura a todos os servidores públicos federais o recebimento do auxílio alimentação. Assim, a lei exigida para a concessão do benefício impugnado já existe e autoriza o pagamento desse benefício, desse auxílio aos juízes federais. Está aqui a Lei 5.010, quando foi revogada no artigo 52.
Sob a ótica da justiça, o pagamento de auxílio alimentação a juízes não representa qualquer imoralidade, ilegalidade ou inconstitucionalidade em uma leitura tal como a conduzida pelo CNJ, quando da edição da sua resolução, à luz do texto constitucional que reconhece o caráter simétrico entre a magistratura, que é nacional, e os membros do Ministério Público. Eu estou de acordo com Vossa Excelência que nós não podemos dar uma carta de alforria para que o CNJ possa ficar criando penduricalhos que acabem violando, por via reflexa, o teto. Mas essa verba aqui, ela está legitimada constitucionalmente. A LOMAN não prevê, por exemplo, como eu já disse, o pagamento de adicional de férias. Não trata do pagamento de plano de saúde de magistrado, de licença maternidade ou paternidade. Contudo, essas vantagens têm sido reconhecidas e, por razões naturais, devem ser aceitas. Mas só vou deixar claro, em relação a adicional de férias ou a outras vantagens previstas diretamente na Constituição, certamente a orientação que presidiu a autorização de pagamento decorreu de aplicação direta do texto constitucional. Aqui nós tivemos um caminho todo ele um tanto quanto complexo, porque o que faz a Associação dos Juízes Federais? Certamente diante da resistência da própria administração judiciária, vai ao CNJ e busca aplicar a legislação do Ministério Público a essa situação em nome da isonomia, coisa que não ocorreu com quaisquer desses outros benefícios. De modo que me parece que aí a situação é realmente diferente. No primeiro caso, a aplicação direta do texto constitucional. Até porque precisa-se dizer algo sobre como se calcula, qual é o procedimento que vai ser definido, diferentemente do que se faz com o auxílio férias, que já se estabelece. A norma constitucional é bastante em si. Então, eu vou passar direto ao fundamento constitucional, direto ao fundamento constitucional, que também, digamos assim, faz um fecho em relação a essas questões que nós estamos abordando. Um dos questionamentos centrais da peça vestibular da estação direta está restrito ao reconhecimento da simetria pelo CNJ entre as carreiras do Ministério Público e da magistratura. Quanto ao tópico, ressoa relevante destacar alguns excertos da petição, rapidamente. A Constituição de 1988 foi o ponto culminante dessa trajetória, estabelecendo paridade quase integral entre as garantias dos magistrados e os membros do Ministério Público no artigo 95, 128, parágrafo 5º, inciso 1º. Com efeito, esse diploma suprimiu a autorização excepcional para atividade político-partidária dos membros do Ministério Público, mandou aplicar ao Ministério Público o regime jurídico da magistratura previsto no artigo 93, que são as regras gerais daquelas 3 garantias seculares da magistratura. Então, a própria Constituição, olha a simetria clara e inequívoca. Mandou aplicar ao Ministério Público o regime jurídico da magistratura. A emenda coroou esse processo de aproximação do Ministério Público em relação à magistratura, determinando que ambas seguissem o mesmo jurídico, o mesmo regime jurídico. Dessa forma, com a edição da Emenda Constitucional 45 de 2004, o Ministério Público e a magistratura, que já compartilhavam inúmeros traços institucionais comuns, passaram a ser equiparados também no que se refere aí ao regime aplicável às suas carreiras. Isso se reflete com especial evidência na simetria entre as garantias e os impedimentos destinados a assegurar o exercício adequado de suas funções. Por outro lado, eu trago aqui todas as iniciativas do Congresso ou do Ministério Público em leis da própria iniciativa que visavam o oferimento de benefícios para o Ministério Público, todas as iniciativas do Ministério Público e do Parlamento, na sua exposição motivo, destacavam, com efeito, mesmo antes da emenda constitucional, a Câmara dos Deputados, conforme se infere da Constituição Federal, os integrantes das carreiras do Poder Judiciário e do Ministério Público da União são considerados agentes públicos e não servidores públicos em decorrência dos cargos que ocupam. Ressalta mais evidente ainda a equivalência existente no ordenamento jurídico brasileiro entre os membros do Poder Judiciário e do Ministério Público. Há uma tendência mundial para a equivalência entre os membros do Poder Judiciário e do Ministério Público.
A mesma orientação foi fixada no projeto de lei 4652, já agora do Parlamento, dizendo a simetria, o texto da exposição executiva, a simetria existente entre as carreiras do Judiciário e do Ministério Público encontra-se plasmada no ordenamento jurídico brasileiro, assumindo dimensões explícitas na Constituição Federal de 1988, com o estabelecimento das mesmas vedações e das mesmas garantias. Resulta, olha como diz o Parlamento, resulta, sim, o presente projeto de lei da simetria existente entre as carreiras do Poder Judiciário e do Ministério Público, evidenciadas não só pela identidade, prerrogativas, garantias e vedações concedidas ou impostas aos seus integrantes pelo ordenamento constitucional, mas, acima de tudo, decorre da adoção de igual política remuneratória para seus membros, comprovada pela aplicação do artigo 93 da Constituição Federal, por força do artigo 129, parágrafo 4º da Constituição Federal, e ainda pelas sucessivas edições de leis remuneratórias. E aqui eu cito também outros projetos de lei que o introita exatamente a simetria extraída da Constituição Federal de 1988. E qual é a importância de se buscar essa informação nesse projeto de lei? A mesma importância que neste plenário teve aqui o belíssimo voto do ministro Celso de Mello, que comprovou, através de uma interpretação histórica, pela exposição de motivos da Lei 8.038, que, propositadamente, foi excluído o cabimento dos embargos infringentes. Aquele argumento foi absolutamente decisivo, porque a interpretação histórica é importante saber a vontade do Parlamento para entender a razão de ser dessa simetria constitucional. Então, em relação ao tópico da simetria, eu faço aqui uma remissão ao voto do ministro Teori Zavascki, que eu peço licença para não ler, muito embora a sua precisão tenha sido singular, e digo, a simetria não pode ser uma moeda de uma única face, uma via de mão única, em que apenas as vedações são simétricas. Não tem sentido só as vedações serem simétricas. Se, por um lado, as vedações dirigidas aos membros do Ministério Público e da Magistratura são idênticas, por que razão as prerrogativas do regime jurídico remuneratório seriam diferentes? Isto não tem resposta. Temos diversos exemplos de simetria, desde a instituição do regime de subsídio, todas as leis que corrigiram monetariamente o valor dos subsídios do ministro do Supremo Tribunal Federal foram acompanhadas de leis que também corrigiram o subsídio do Procurador-Geral da República. Então, eu cito aqui várias leis que empreenderam na prática essa simetria. Lei 11.143, Lei 12.041, Lei 12.771, 2012, essa última, no mesmo dia aprovada pela Lei 12.770, que majorou o subsídio do Procurador-Geral da República. Quer dizer, no mesmo dia em que se aumentou o subsídio do Supremo Tribunal Federal, aumentou-se o subsídio do Procurador-Geral da República. Isso é uma prova inequívoca de que a vontade constitucional foi dirigida no sentido da simetria entre essas duas carreiras. Não foi por mera coincidência que cada uma dessas leis foi acompanhada de idêntica iniciativa do Procurador-Geral da República, estabelecendo a correção monetária dos membros do Ministério Público. E eu pergunto, em que outra situação esse fenômeno ocorre na Constituição Federal? Em nenhuma outra, só nos casos da magistratura e do Ministério Público. Daí a necessidade de se reconhecer a existência da simetria constitucional entre essas duas carreiras. Se não há simetria entre as duas carreiras, o que houve? Foi uma mera coincidência? E fica a dúvida, é possível que o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal seja atualizado e que o subsídio do Procurador-Geral da República não seja? Ou então que a atualização ocorra em percentuais distintos? Se o ministro Marco Aurélio estivesse aqui, eu diria a ele, parafraseando-o, a resposta é desenganadamente negativa. O sistema não fecha. O sistema não fecha. Aos magistrados e membros do Ministério Público é vedada a filiação político-partidária. Que outras carreiras possuem essa vedação? E aí, enfim, eu aqui me manifesto em vários dispositivos, expondo sobre a simetria chegar a tal ponto, que, sob o ângulo da concepção de uma sala de audiências, o Ministério Público fica do lado da magistratura. E há até uma discussão constitucional sobre se... Tenho a impressão que a ministra Carmen Lúcia
relatora de é verdade, aqui a DI 3962, ambas da relatoria de Vossa Excelência, que discute-se exatamente essa questão de somenos, que é o assento do representante do Ministério Público. Senhor presidente, de sorte que, por fim, eu também faço uma abordagem rápida, no sentido de que nós devemos repensar a irredutibilidade de vencimentos, que reduzir vencimentos não é só reduzir o que está recebendo, é não conceder aquilo que faz jus também. E aqui eu faço uma digressão sobre esse ponto e finalizo novamente indagando a quem interessa uma magistratura mal remunerada. Por que razão há essa luta incansável para a supressão de verbas pagas aos juízes? Aborda a questão da imparcialidade e da independência, que é importante, à luz do princípio da irredutibilidade da remuneração. E, finalmente, senhor presidente, eu voto acompanhando a divergência aberta pelo ministro Teori Zavascki, pela improcedência do pedido de declaração de inconstitucionalidade desta verba encartada na resolução do CNJ. Pois não. Ministro Toffoli, como vota? Ministro Gilmar, gostaria. Quero cumprimentar o voto cuidadoso e bastante elucidativo do ministro Fux. Mas eu tenho a impressão de que, do ponto de vista até mesmo de política, nesse ponto não há divergência, de política judicial constitucional, que não há justificativa, de fato, para essa possível assimetria. Aí me parece que para essa existente, efetiva, assimetria. Estou absolutamente convencido disso, embora possa haver aqui ou acolá situações peculiares. Mas, no conjunto, não há por que haver essa assimetria. De qualquer forma, a mim me parece que as eventuais situações de equiparação hão de se fazer, tendo em vista, inclusive, o fato de serem carreiras distintas, diferentemente até do que ocorre, por exemplo, em alguns modelos europeus, em que é a mesma carreira, não é? Nós temos, então, distinções. A mim me preocupa, e como eu disse, não só este caso, mas, como nós sabemos, em função da própria decisão do CNJ, no plano estadual, aí já foi anunciado e publicado nos jornais, me parece que a decisão do CNJ tinha o intuito de proceder ao pagamento nunc, a partir do reconhecimento. Já se fez reconhecimento retroativo em vários estados, pagamento de atrasados. Em suma, tudo aquilo que, na verdade, pacifica um pouco, do ponto de vista associativo e do ponto de vista de efetivo, a carreira da magistratura, que está vivenciando momentos difíceis, mas também que a vulnera no ponto de vista da relação com os demais setores, na medida em que, sem lei, e aí o ministro Lewandowski apontou, né, que poderia ter sido uma lei até de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, deveria ter sido já encaminhado, sem a existência de lei, passa a fazer esse tipo de ajuste e reajuste. Então, esse é o ponto. Tanto é que, antes de ouvir o voto de Vossa Excelência, eu havia minutado pequenas anotações a propósito do assunto e compartilho das preocupações que aqui foram ventiladas já nas sessões anteriores e hoje também,
que acho que isso é um sentimento unânime no tribunal, de que de fato há essa defasagem, de que há esse decesso. Tanto é que o meu voto... Mas eu estou só me referindo a esse auxílio. Não, eu entendi. Só a esse auxílio. Eu não estou é, me referindo a todas as resoluções do CNJ, que Vossa Excelência tem razão, que algumas extrapolaram completamente, inclusive essa assimetria. Não, exatamente. Pode isso aí eu estou de acordo com você. Então, o meu temor é esse, de que possa ocorrer esse tipo de situação, porque se o benefício é devido, como Vossa Excelência disse, em relação a outros benefícios previstos na Constituição, e poderia escapar ao números clausus da LOMAN, seria por força direta do texto constitucional e não agora da equiparação. Essa seria o meu posicionamento. E por isso não seria necessária a intervenção do CNJ na matéria. E por isso, me parece, formalmente seria inconstitucional o dispositivo. Eu trazia, mas estava pensando alto, era um adminículo, uma consideração no sentido de, isso, claro, se fosse possível, se isso tivesse relevância, de declarar a inconstitucionalidade sem pronúncia da nulidade, deixando o dispositivo em vigor até que se tomasse a iniciativa, que poderia ser amanhã, né, pontualmente em relação... Não precisamos esperar a LOMAN para alterar, assim como já temos experiência em relação ao Código Tributário Nacional. Claro. Ou em... Realmente esperar uma nova lei complementar não é possível agora. Nada impede que seja feita a modificação dessa Até porque, lei. no fundo, nós estamos falando aqui de uma omissão legislativa. Se Vossa Excelência me permite, eu acho que se caminharmos nesse sentido, será até uma solução bastante engenhosa. Há um aspecto que me parece muito importante, salvo engano, nos estados eu sei que isso acontece. Parece-me que ao nível federal já se paga o auxílio moradia, a alimentação. Eu não sei, o que se pretende agora é retroativamente. E se paga, é porque isso está previsto no orçamento. Se está previsto no orçamento, foi objeto de lei. E há, portanto, uma concordância, não apenas do Executivo, como do próprio Legislativo. Então, esta regulamentação que foi feita pelo CNJ já conta com o beneplácito do próprio Poder Executivo e do próprio orçamentária. Esse é um aspecto. Nos estados, eu sei que isso ocorre. Os estados têm tomado cuidado, São Paulo, por exemplo, e outros que eu conheço, não só se apoiam numa legislação local, como também fazem constar isso das leis orçamentárias, para que haja respaldo legislativo neste benefício, sobretudo quando se caracteriza como uma verba indenizatória. Apenas isso, mas, ministro Fux, parece que o advogado, Vossa Excelência, permite? Senhor presidente, esclarecimento de matéria de fato, com relação ao que tem ocorrido nos estados, o CNJ instaurou procedimentos para verificar o que tem acontecido em cada estado. E as associações de magistrados estão apresentando no CNJ a prova de que há leis em todos os estados disciplinando o pagamento do auxílio alimentação e que isso tem, por isso é que houve o pagamento de verba atrasada. Isso está sendo objeto de fiscalização por parte do CNJ em face de cada estado. É o esclarecimento de matéria de fato que eu gostaria da Vossa Excelência. Então, quer dizer, há amparo legal, inclusive, em muitos casos. Pois não. Perdão, ministro, eu não havia... Vossa Excelência terminou, ministro Gilmar? Só para, na verdade, só para esclarecer que, então, eu tinha feito esse tipo de exercício, né, tendo em vista que a verba já vem sendo paga, né, que isso projetaria, na verdade, afetaria de alguma forma, pelo menos do ponto de vista fático, a ideia da irredutibilidade de vencimentos. Quer dizer, há um consenso básico de que o sistema hoje já reconhece. Agora, a mim me parece extremamente complicado do ponto de vista da Constituição, uma vez que nem a nossa jurisprudência sobre o nepotismo autorizava o CNJ a tratar de outros temas, porque isso tem outras implicações, como nós dissemos. Se a base passa a ser a resolução do CNJ,
nós vamos ter decisões, né, com efeitos, inclusive, de caráter orçamentário. Vamos ter a equiparação, acho que Vossa Excelência obrou bem quando delimitou, disse, olha, e é isso e não mais, né, na medida em que... mas eu tenderia, então, era essa construção que eu estava fazendo, de afirmar, tal como o ministro Marco Aurélio fez, a inconstitucionalidade formal da resolução, mas propor a declaração de inconstitucionalidade sem pronunciação de nulidade. Não é novidade isso entre nós, né, na forma do artigo 27 da Lei 9868, inclusive com a possibilidade excepcional de aplicação, né, da lei, um caso que tem algum constrangimento para nós, como apontou o ministro Lewandowski, porque, de alguma forma, se aponta esse déficit, é um caso de... Aqui nós estamos falando, na verdade, de omissão legislativa. Né? A rigor, nós estamos falando de uma omissão que precisa ser resolvida. Eu temo é que a solução possa ser muito ruim para o doente, o remédio possa ser muito ruim para o doente, do ponto de vista do contexto geral, e possa estimular, inclusive, a partir desses desacertos, dessas assincronias que temos, né, no processo decisório, estimular novas provocações com sérias possibilidades de conflito, né, porque nós estamos, de alguma forma, retirando essa competência do legislativo, estimulando também determinados segmentos ou setores a procederem da mesma forma, em nome da isonomia. Daqui a pouco, sei lá, cria-se um tipo de conselho fiscal. Por que não dar ao fiscal tal também a gratificação Y que a categoria X recebe? Em suma, nesses modelos de autonomia, e também os defensores com o Ministério Público, sei lá, né? A mente é muito criativa quando se cuida de vantagens. Então, e isso passa a ser desorganizador do ponto de vista institucional, com sérios problemas para quem tem que aplicar a lei, né, e respeitar o princípio da legalidade. Então, mas em suma, é uma pensada... Essa sugestão do ministro Gilmar, eu acho que valeria a pena nós pensarmos sobre ela, mas, por hora, nós não teríamos nem quórum para declarar... Não, claro. Não teríamos quórum para declarar essa... De vista até para refletir, penso... Pois não. Dialogando com os colegas, e também o relator surgiu essa terceira solução para o caso, e seria bom a presença de... até porque precisamos de 2 terços, se for. Pois não. Então, eu proclamo o resultado parcial. Após o voto do ministro relator Marco Aurélio, que dava provimento parcial à ação, votou o ministro Teori Zavascki, que negava provimento. Em seguida, o ministro Luiz Fux, que também negava provimento, estando impedidos os ministros Roberto Barroso e também Rosa Weber. Na sequência, pediu vista o ministro Dias Toffoli, aguardam os demais. Declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos.